Bom, pessoal, aquele último vídeo lá que eu falei sobre a origem de Mitra, né? E, óbvio, desmentindo a história, né? Como sempre, a gente está aqui para desmentir a história, para mostrar a verdade para vocês. Aqui, ó, aquele mesmo livro lá de história Quiling, lá do Cotrim Quiling, né? Ó, tô zoando o cara, mas ele é um coitado, né, meu? Só aprendeu o que o sistema mandou ele fazer. Então, se ele quiser me processar, foda-se. Então, o que acontece? Aqui, ó. Mas as datas, né, que eu falei que eles não vão querer deixar você saber das datas, né? Ó, 3.500 antes de Mitra, certo? Ó, os sumérios fundam a primeira, né, as primeiras cidades, ó, politicamente organizadas, como Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu. Bom, politicamente organizadas, como assim? Se Babel já existia, né? Quer dizer, já é uma mentira, né? Aqui, ó, os reinos, né, do Alto e Baixo Egito são unificados por Menés, o fundador da monarquia dos faraós. Mentira. Quem criou a dinastia egípcia foi Semíramis e Tamos. Menés era filho deles dois. Tá? Aí que fica feio, né? Falar que Tamos transou com a mãe gostosa dele, né? Ah, tá bom. Então aqui, ó. Antigo Império Egípcio, né? Capital primeiramente em Tínis, depois em Mênfis, organizada estrutura administrativa e tal. Surgem os grandes deuses egípcios. Só que é uma parte que é verdade. Por que é verdade? Você vai falar, é porque você não sabia. Não, senhor. Porque isso aí, se você juntar esse fato com Semíramis e Tamos, você vai ver que é verdade. Porque eles tiveram que instituir o mito para dominar o povo. Que era o quê? Os deuses. Né? Aqui, ó. Invenção da escrita cuneiforme na Suméria. Tá? Aqui, ó. 3.000 antes de Cristo. Pelo que eu sabia, o homem já escrevia em Babel. Tá? E Babel foi há 17.000 anos. Mas tudo bem. Ah, o homem não escrevia em Babel? Ah, é? Ah, é? Então como que antes de Babel Noé tinha cálculos matemáticos, você mandava cartas, se comunicavam com... Ah, escrevia desenhos, vai ficar 3 horas desenhando lá para poder se comunicar, né? Ah, tá. Tudo bem. Quer dizer, ele fala assim, não falamos da escrita, falamos da escrita cuneiforme. Não, a única escrita que existia naquela época era a escrita cuneiforme. Tá bom? E não era todo mundo que sabia escrever. Tanto que você pode ver que Semíramis e Tamos não deram a escrita para os egípcios. Aí surgiu o hieroglifo. O hieroglifo, certo? Só os sábios escribas, obviamente educados por eles, sabiam escrever alguma coisa ali, mesmo assim o povo não via a letra. O povo não podia ter acesso à escrita, que era a maior informação da época, que era escrita. Tá? Aqui, ó. Os italiotas, olha isso, hein? Os italiotas, vindos da Europa Central, né, se estabeleceram na Itália. Ué, não era Etrúria? Fizeram os etruscos? E já não estavam lá? Ocupando aquela região lá, a Velha Bota? E que os deuses, né, gregos, mandaram, né, os seus emissários, os patrícios, ir lá e fundarem a dinastia itálica? Sei não, hein? Rapaz, escutei uma descarga aqui agora. Mas tudo bem. Quer dizer, né? Quer dizer que eu estou descarregando em vocês, né? Estou dando uma descarga em vocês de informação, né? Tudo bem. Né? Aqui. Agora outra. Então, quer dizer, procura saber sobre os etruscos, tá? Continuando, né? Ó. Abraão, o primeiro patriarca, deixa a cidade de Ur e leva
os hebreus para a Palestina. Mas peraí, como assim Palestina, patriarca? Mas não falaram que ele fundou Israel? Ah, tudo bem. Né? É como dizem os humoristas, né? A história e seus tropeços, né? Tá bom. Ó, os amorritas fundam o Império Babilônico. 2000 a.C. Cara, como isso está errado? Cara, a Babilônia é muito antiga. A Babilônia começou com Babel. Olha o nome, Babel. Não, é que eles fundaram a Babilônia. É a mesma bosta. Sempre existiu. Foi o primeiro povo que tinha conhecimento depois do dilúvio. O dilúvio naquela parte do hemisfério. Tá bom, se quiser acreditar nessa bosta, vocês acreditam. Tá? Aqui, vamos ver aqui mais uma coisa. Fundação do Império Assírio, nossa, né? Era tudo jovens, né? Ó, 1800 antes de Mitra, 1700 antes de Mitra. Pô, 3.000 anos. Mano, os caras estão no mundo há mais de 12.000 anos. Eles estão atrasando as datas, ó. Colocando mais pra frente pra você não entender a história antiga. Ó, essas datas aqui não coincidem com a história real. Eles vão falar, ó, uma contradição. Eles vão falar, a contradição é que, a contradição é que o que houve? O homem tem 1 milhão de anos na Terra. Ó aqui, ó. Aqui, ó. Ó que bosta. Olha isso aqui. A idade dos primeiros homens é bem superior a 1 milhão de anos. Exemplos. Australopithecus nunca existiu. Homo erectus, Homo habilis nunca existiu. O homem sempre foi Homo sapiens, viu? Isso no mundo inteiro o pessoal já sabe, menos aqui no Brasil. Os americanos já estão trocando porrada nas universidades. Os que ainda podem pagar a universidade. Os Estados Unidos está falido. Para dizer que tem que estudar a origem do homem, não a partir desses indícios aí paleolíticos aí falsificados, e sim pelo próprio carbono 14, o teste do próprio carbono 14, para poder comprovar a idade do homem no planeta. Que é óbvio que o último teste do carbono 14 que fizeram, o homem deu de 900 mil anos, e foi um erro, viu? Porque o homem data de 800 mil, tá? 800 mil anos, tá bom? Eles falam, como que você sabe? Foi o último teste do carbono 14, não acredita? Vai estudar, cavalo. Jegue, desgraçado. Só fica contestando, feliz. Você não sabia disso? Você não sabia disso? Você está sabendo agora por causa de mim? Tá? Aqui, ó. Ó mais um quilingue, ó. Ó. O homem Neandertal viveu entre 75 mil e 45 mil antes de Mitra. Morava em cavernas, era bom caçador e enterrava seus mortos. Mentira. Entendeu? Eles só se abrigavam em cavernas contra animais selvagens e quando estavam debilitados para poder se esconder de predadores durante a noite. Mas o homem dormia ao relento. Por quê? O homem foi criado nômade. Por isso ele nasceu bípede. Para quê? Para ter a habilidade de se movimentar com eficiência. A capacidade motora do ser humano é incomparável. Se tivéssemos o reflexo das aranhas, nós seríamos mais rápidos do que aquele personagem dos quadrinhos do Flash. Tá? Não acredita? Pergunta para o fisiologista. Infeliz. Então vocês podem ver, é tudo papo furado. Ó, essas datas não coincidem. Ó, 3.500 antes de Mitra, fundam as primeiras cidades politicamente organizadas. Como politicamente organizadas? Se Babel já era um puta do império politicamente organizado, tinha todas as fundações hierárquicas, patriarcais. Isso aqui é para te confundir. Isso aqui apareceu depois. Por quê? Para você não ligar o nome à pessoa, não saber de Semiramis e Tamos. Tá? Como aqui o bagulho do Egito, ó. Ó. Você entendeu? Falando que, Menés. Mas quem foi o pai de Menés? Quem foi o pai de Menés? O Menus? A mãe a Menesa? Por que vocês nunca perguntaram quem era o pai de Menés? Vou perguntar. Aqui, ó, mais datas, ó. Invasão dos aqueus a Creta, destruindo a cidade de Knossos. 1400, 1200, antes de Mitra. Ó, 1200, 1200, 1020 antes de Mitra. Êxodo dos hebreus do Egito, a Palestina
lá se fixam. Bom, acho que não, hein? Acho que não, porque é um salto muito curto de Moisés, tá? De Moisés, que depois de ter libertado os hebreus do Egito, né? Das mãos de Ramsés, né? Ele, quando estava já velhinho, já tinha perdido sua esposa Zípora, né? Seu sogro Jetro, né? O beduíno gigante, né? Era um beduíno imenso, Jetro. Como você sabe? Vai estudar. Então, o que acontece? Ele entregou a direção do povo hebreu na mão de Jeshua. Os americanos chamam de Joshua, tá? Que é o Josué, fala aqui na nossa língua. Tá? O salto é muito curto. De Moisés, vamos falar em hebreu, é Yehoshua, tá? Que era o Messias. É um salto muito curto. Tinha se passado mais tempo que isso. Tá? As datas se confundem. Por quê? O Mitra, o Jesus, morreu há 2.368 anos, se eu não me engano. Então, dá o quê? 3.500 anos. Ou 3.000, ou quase 4.000 anos. É pouco, cara. Por quê? É pouco, porque a Ásia é mais antiga. E esse lugar, e Babel veio primeiro e deu origem a todas as nações no mundo. Então tem erro aqui. Tá? Se vocês pegarem a história asiática, vocês vão ver que os asiáticos são mais antigos que essas datas que eles colocam aqui. E não bate. Por quê? Porque Babel é mais antigo que a Ásia. Sabia? Babel é mais antigo. As nações, as línguas, quando foram confundidas devido ao tamanho da torre que foi construída, o tempo que os escravos ficavam em cada nível, desenvolveram culturas, desenvolveram dialetos diferentes. E Nimrod não conseguia mais se comunicar. Você entendeu? Aí Nimrod se desentendeu com o pessoal lá em cima. A flecha dele voltou, o pessoal viu que ele não era Deus e tentaram matar ele e saiu uma briga de foice ali no escuro ali. E Nimrod morreu lá em cima. E Semiramis se jogou. Certo? Com os povinhos lá que, é óbvio, era muito gostosa, todo mundo queria comer ela. Então o que acontece? O pessoal seguiu ela. E aí ela se encontrou com o povo núbio, né, que era um povo nômade, né, na África do Norte, e fundou o Egito. Pode ver, foram os núbios e mais outros povos ali. Eu também não posso saber de tudo, me ajuda. Então o que acontece? Essas datas não batem, elas são muito curtas. Porque se Babel era mais antiga, e de Babel foi para o Egito, do Egito para a Grécia, da Grécia para Roma, houve o quê? Uma triangulação, óbvio. Também se expandiu para a Ásia, da onde saiu o quê? A Índia. E da Índia saíram os outros países, como China, Mongólia, etc. Vocês podem ver que é verdade. Consulta os livros de história asiática para você ver. Se não for Qiling, você vai ver que vai bater. Então o que acontece? Eles dão essas datas aqui para vocês não ligar o nome à pessoa, para você não saber quem é Semiramis, para você não saber quem é Tamos, quem foi Nimrod. Para quê? Para você saber a história errada e os caras continuar dominando você. Você sempre ser escravo do sistema e ser burro. Achando que é inteligente, só repetindo o que eles mandam você fazer na escola. Tá? Aqui, ó, mais Qilings da história. Sabe quem é essa tiazinha aqui? Acertou, é a Princesa Isabel. Eu tô falando pra você que sabia, não tô falando pro idiota que tá aí do lado que não sabia. Tá? Isso aqui é a Princesa Isabel. Ó como que eles enganam você, ó. Só colocaram essa foto aqui, ó. Por quê? Você vai falar que o nosso país não é racista. Etnocentrista, né? Camaradinha meu falou que esse era o termo correto. E é verdade. Então o que acontece? Então, colocaram só a foto dela com os 3 filhos dela, né? Considerados legítimos. Mas não, ela se casou depois, viu? Casou com um negão, tá? Que era escravo e fez o filho nela. Tá? Vocês não sabiam disso, né? É lógico que não, a história não vai contar isso pra você. Tá bom? Eles não vão contar isso pra você. Seu país é racista sim, é etnocentrista sim. Tá? Um país hipócrita, sim. Projetado para ser hipócrita. Foram esses hipócritas aqui, ó. Que arquitetaram, ó. Entendeu? Sabe o que é esse aqui, não? Teodoro da Fonseca, porra. Sabe, não? Ah, tá. Aqui, ó. Olha só. Ó, na época, ó, essa aqui era a bandeira do nosso país, ó. Como tava muito na cara, tava muito Illuminati a conspiração, né? A conspiração Illuminati estava muito na cara, porque o Brasil se chamou, primeiro,
República dos Estados Unidos do Brasil, depois República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, depois República Federativa do Brasil. Obviamente, porque um país que recebe tanto nome assim, é porque ele não tem um nome legítimo e o povo não acredita, não ia colar pro pessoal de hoje. Lógico, aqui era a terra de Tupi-Guarani, cara, terra de Tupi. Tá, era dos nativos tupis, foi tomado. Aí, ó como que a trama é uma só, ó a prova aqui, ó. Essa aqui era a primeira bandeira do Brasil, República, olha que palhaçada, ó. Ridículo, né? Olha só. Tá vendo esse senhor aqui, ó, com uma postura séria, né? Austera, né? Realmente, ele era tudo isso. Era um cara correto. Por quê? Ele tentou levar recursos, emprego, conhecimento, progresso para o Nordeste, pro povo do Nordeste. Certo? Mas não deixaram. Os Illuminati não deixaram. Esse cara chama-se Coronel Delmiro Gouveia, se chamava. Certo? Vamos ler a sinopse aqui, ó. Ó, no Nordeste, o Coronel Delmiro Gouveia montou um parque industrial. Teve que enfrentar as resistências dos governos estaduais e federal, bem como dos concorrentes. Que concorrentes? Os Illuminati. Estrangeiros. Certo? Acabou sendo assassinado em 10 de outubro de 1917. Eles colocaram até a data, né? Com todo orgulho que assassinaram o cara. Falaram, por quê? Você não vai fazer coisa certa. Tá? O mundo não é dos justos, o mundo é dos mais espertos, dos que dominam. Tá? Sabe quem foi que matou esse cara? Tá? Você não sabe? 1917. Quem foi contemporâneo à década de 10 mesmo? Tal de Virgulino, né? Ah, tá. O governo colocou justamente ele. Quem era Virgulino? Ah, o Lampião. É isso mesmo, ele era o Lampião. O que ele era? Aí o inteligente vai falar, cangaceiro. Não, cangaceiro era um rótulo que se colocava para banalizar a figura do mercenário aqui no Brasil. Para não ficar feio pro governo, contrataram Lampião para enfiar bala nesses caras que lutavam contra a pilantragem do governo. Né? Porque eles sabiam, eram homens letrados, filhos de estrangeiro. Ele mais possivelmente descendente de espanhóis. Isso ele não era um espanhol. Era um homem conhecedor. E ele sabia que tinha uma conspiração. E que ele não podia atrasar o país, o povo do país que ele escolheu para viver. Que o pai dele escolheu para poder ter a descendência dele. Então ele tinha que trazer progresso. Mas o que aconteceu? Mataram o cara. Tá vendo? Só que na escola o professor não vai falar, só vai falar que eu fui assassinado. Mas quem assassinou esse cara, meu? Tá vendo? É por isso que eles confundem as datas, ó, para você não ligar o nome à pessoa. Quem foi contemporâneo à década de 10 foi Virgulino, cara. Lampião. Foi Lampião, obviamente, que matou ele. Você entendeu? Aqui, ó. Mais uma pilantragem da história no nosso país, ó. Isso aqui eu tô mostrando, por que você saiu lá da história tal, antiga, foi pro Brasil? Eu falo, não, eu tô falando das datas. Eu tô falando que as datas são importantes. Vocês têm que tomar cuidado com as datas. Olha aqui essa mulher aqui, ó. Com esse cara aqui do lado aqui. Vamos ler quem é ela aqui na tirinha aqui, ó. Olga sendo levada para a prisão. Vamos ler a história dessa Olga aqui, que a Globo fez um filme e tal, bibibi, bababá. Mas mostrou toda a história, todo o drama dela, mas mostrou o drama, mas não falou o real motivo por que sacanearam ela. Tá? Você pensa que o brasileiro não é filha da puta? Você que pensa. Aqui, ó. Vamos ler, vai. Você tem que aprender a ler bem. Ó, em novembro de 1935, ocorreram rebeliões comunistas em Natal, onde os rebeldes chegaram a ocupar o poder por alguns dias. Em Recife, no Rio de Janeiro. Quem eram os rebeldes? Os comunistas. Quem colocou a célula comunista aqui no Brasil? Os Illuminati. Certo? Aquela alienação criada por Eliphas Levi, não, é Karl Marx. É a mesma pessoa, tudo bem. Ó, a falta de apoio popular foi um dos motivos que facilitaram a tarefa repressiva do governo. Como assim a falta de apoio popular? Alienação.
Exatamente, o povo não queria saber o que estava acontecendo. Já tinha um mingauzinho no prato, tava bom, que foda-se os outros. Então, pelo menos não quiseram ouvir por que os caras estavam fazendo aquilo. Só pra você ver como que o nosso povo tem um cérebro de bosta. Quem se ofendeu vai se foder. A rebelião de 1985 foi um dos mais graves erros do Partido Comunista. Como assim erro? Se os caras levaram praticamente um século para criar o comunismo, o esquema era bem feito. Mas por que deu errado? Porque esse era o plano. Tá? O que foi? Hã? Ah, o pessoal que eu falei que mandei se foder. Não, eu mandei se foder os burros. Se você é inteligente, você não vai se ofender. Se você é esperto, você não vai se ofender. Você tá ligado que eu mandei se foder as pessoas certas. Tá? O inteligente, não. Esse episódio desencadeou uma gigantesca onda repressiva, né, às forças de esquerda. Repressiva o quê? Bala, porrada, tortura, ocultação de cadáver, tá? Isso é a palavra repressão, que eles colocam para poder amenizar tudo isso e você pensar que era só um ato institucional da lei. Entendeu? Milhares de pessoas foram presas, torturadas e humilhadas. Esse humilhadas tá em troca de mortas, viu? Tá? Foram assassinadas realmente. Né? Tá? Graciliano Ramos, em sua célebre obra Memórias do Cárcere, conta as arbitrariedades. Arbitrariedades? Não seria atrocidades? Tudo bem. Desse período. Né? No começo da década de 30, né, em 1936, Luiz Carlos Prestes foi preso juntamente com sua esposa. Agora vamos saber quem é a Olga, a verdadeira Olga. Não a da Globo, mas a Olga. A judia alemã, né, que Prestes conheceu esse URSS quer dizer o quê? União Russa socialista, né? União Russa, né? União Russa Socialista, certo? A União Soviética, pronto. É que eu esqueci como fala o outro S, o S do meio, só pra vocês verem. Quer dizer, faz muito tempo. Ó, Olga Benário. Mesmo grávida, Olga foi entregue a... Olha, gente, Gestapo. Peraí, os alemães não eram inimigos? Por que o Brasil entregou ela para Gestapo? Ah, porque... desculpa, porque na época não estava em guerra. Eu falei assim, não. Hitler já estava massacrando os judeus há muito tempo. Tá? Charlie Chaplin já estava dizendo que as atrocidades estavam acontecendo lá. Ele foi falar nos Estados Unidos e os Illuminati mandaram expulsar ele do país. Ah, você acha que eu estou inventando? Vai pesquisar para você ver. Então, quer dizer, os alemães já estavam sendo isolados pelas repúblicas democráticas. Por quê? Devido às arbitrariedades do Führer. Eu falo, que o Brasil era amigo. Eu falo, não, mentira. A conspiração é uma só e todo mundo era Illuminati. Até o nosso presidente, o presidente americano, todos eles tomavam café na mesma mesa. Não vem encher o saco. Vê os documentários aí do Alex Jones, você vai ver que eu estou falando a verdade. Tem fotos de Stalin com Roosevelt, com Churchill e Hitler. Tá? Não vem falar bosta pra mim. Tá? Polícia secreta de Hitler. E morreu, nada mais cômodo, num campo de concentração na Alemanha. Ué, se tinha campo de concentração na Alemanha, era crime contra a humanidade. Como que o Brasil entregou uma pessoa para um criminoso, para um genocida? O Brasil não é um país democrático? É um país alienate, né? Tá? Na Alemanha nazista. Antes deu à luz a uma menina. Certo? Que foi trazida para o Brasil pelo grande advogado, doutor Heráclito. O nome grego, né? Se pá, ele gostava de nazista. Fontoura. Certo? Acho que o vulgo era Sobral Pinto, né? Eu entendi porque ele colocou esse vulgo aí. Que era pra foder menos pilantra.
que, como católico praticante que era, não se recusou a defender os comunistas que se diziam ateus. É lógico, porque se ele acreditava realmente na religião dele, que ele estava adorando um Deus verdadeiro, um Messias verdadeiro, ele ia praticar o amor ao próximo e a justiça. É claro que ele não ia deixar os inocentes entregues na mão desses monstros. Tá? Mas por que levaram, por que traíram a Olga? Por que esse malucão que estava com ela, que trouxe ela aqui? Hã? Luiz Carlos Prestes. Por quê? Porque era um esquema, cara. Ela queria falar que era um esquema, o comunismo foi um esquema para poder alienar o povo aqui no Brasil, para criar uma briga falsa entre democratas e elitistas. E ela sabia da conspiração, porque ela não era da Alemanha, ela já sabia dos Illuminati da Baviera, sabia quem era Marx, ela sabia. Como ela não queria fazer parte de uma pilantragem, os caras foderam ela. Entendeu? Essa é a verdadeira história da Olga. Mas vai dizer que não é. E ó, uma parte que vocês pensam que era comum, né? Ah, foi a época do cinema brasileiro, né? Quando começou e tal. Sabe o que é essa daqui, cara? Essa daqui é a Dercy Gonçalves. Sabe como colocavam ela na época? Como ridícula, tá? Chamavam ela de jararaca. Sabe por quê? Para recriminar a mulher que tinha o corpo volumoso, mulher que tinha um bumbum grande, peito grande, você sabia? Falar que era feio, que era uma coisa para você ridicularizar, você entendeu? Que era imoral a mulher ter volúpia no corpo, você entendeu? Ter seio grande, bumbum grande, coxa grande. Você sabia disso? Não sabia, né? Claro que não. Essa aqui foi a década da alienação mor, praticamente antes da Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros realmente só aprenderam alguma coisa quando vieram os soldados americanos, que eram pessoas comuns que se alistaram no exército e trouxeram um pouco de conhecimento. Até a sua música foi influenciada pelo povo comum norte-americano. Sabe o que é o folk? O folk é a música comum do norte-americano, a música popular deles, tá? Que hoje rotularam como rock, tá? E só para você ter uma ideia, eles tiveram tanta influência na nossa cultura, trouxeram coisa boa para nós, que na época eles não se comunicavam bem com a gente. Não é que eles eram preconceituosos. Muito pelo contrário, eles se apaixonaram e casaram com muitas mulheres brasileiras. Por isso que você vê ali naquela parte do Nordeste ali, Paraíba, Ceará, tem muito descendente de americano ali, tá? E europeu, tá bom? E eles, para poder se entrosar com o nosso povo, eles criaram um baile chamado For All, para todos. Em inglês quer dizer para todos. E só que o pessoalzinho lá não sabia muito inglês, né? Então ele falava, manezinho, vamos pro forró. Aí nasceu a sua música, o forró, cara. Sua cultura do forró, que nasceu graças ao folk norte-americano. Por isso que quando vai essas bandas calypso, vai lá, esses pessoalzinhos lá dos Estados Unidos, eles aplaudem. Eles não aplaudem o pessoal da MPB, é mentira. John Jobim, aquele lá do Neil Bosta, é tudo mentira, tá? Eles aplaudem o pessoal que vai tocar forró, por quê? Eles chamam de Brazilian Folk. Você não sabia disso, né? Claro que não. Eu sei, eu estou parecendo um pouco convencido, mas eu sou mesmo. Então aqui, ó, alienação, ó. Aqui, ó, o teatro. Até a década de 30, o teatro brasileiro, né, encenava textos, né, leves, em que se abordava o cotidiano das classes dominantes, nada mais cômodo, né? Tudo isso de forma superficial e ingênua. O que quer dizer isso? Para alienar você. Esse era o esquema dos caras te alienar. Aí, ó, aí trouxeram as merda para vocês, ó. Ó, a Illuminati cola, tá? Ó, a Illuminati cola. E tiraram a brasileira, foi a primeira vez que tiraram a brasileira de vagabunda, ó. Infelizmente hoje ela aceitou esse rótulo, né? Principalmente lá fora. A Carmen Miranda, que nem brasileira ela era portuguesa, tá? Os Illuminati pegaram ela para fazer o esquema, como ela conhecia a cultura brasileira, óbvio que nenhuma brasileira ia se expor desse jeito, tá? Esse ridículo de colocar um bagulho de fruta na cabeça e ficar cantando tico-tico no fubá, essa palhaçada, tá? Aqui, ó, vamos ler a sinopse? Aqui, ó. Carmen Miranda fez grande sucesso nos Estados Unidos. Óbvio, os caras não sabiam o que era o Brasil. Nascida em Portugal, mas vivendo no Brasil desde criança, nada mais cômodo. Carmen foi criticada pelos nacionalistas. Nacionalistas o quê? Eram pessoas que tinham inteligência,
Pessoas que davam valor, que tinham respeito pela mulher no país dele, tá? No caso, os verdadeiros brasilianos. Ou se você quer, ou se preferir por comunzês, brasileiro. Por passar uma imagem estereotipada, quer dizer, uma imagem de vagabunda do Brasil, certo? Da mulher brasileira aqui no Brasil, certo? Um Brasil para norte-americano ver, alegre, exótico e sensual. Quer dizer, esse exótico e sensual, quer dizer que tirou a brasileira de vagabunda, que basta ser gringo ela dá. Não é assim. Tá errado. Tem mulher decente no nosso país. Aí, como a farsa não deu certo, os Illuminatis mataram ela afogada na banheira dela, lá em Nova York. Nada mais, como diz o meu bordão, cômodo. Quer dizer, o tico-tico no fubá dela se fodeu. Aqui, ó. Sabe quem é esse cara aqui? Ó, esse arrombado aqui. Seu Walt Disney. Ó. Eles bombardearam, aproveitaram a Segunda Guerra e bombardearam o Brasil incessantemente, dizendo para o mundo, ó, manchando a nossa imagem, dizendo que nosso povo era preguiçoso, certo? E vagabundo e beberrão. Ele criou o Zé Carioca. Zé, aí ó, só para zoar. Porque Zé lá nos Estados Unidos como que eu posso dizer? É Thomas, de pai Tomás. Quer dizer o quê? Aquele negão Zé Povinho, tá ligado? Que faz tudo que o patrão manda. Você entendeu? Então quer dizer, ele criou o Zé Carioca, que foi o quê? Que depois de incessantes insistências de bons patriotas, tiraram essa porra do nosso cinema e da televisão, graças a Deus. A Globo ainda, como é filha da puta, ainda coloca alguns desenhos desse nojento aqui, tá? Desse arrombado aqui do Walt Disney, tá? Se tivesse um inferno, tomara que ele estivesse lá. Aqui, ó, mais história verdadeira pra vocês, ó. Sabe quem é esse camarada aqui? Carlos Lamarca. Ele era do exército, ele estava de saco cheio de ser usado pelo governo para poder ensinar, certo, as pessoas a protegerem o dinheiro dos ricos. Aqui, ó, aqui ele dando um curso para uma mulher para segurança bancária. Ele está ensinando ela a usar uma arma. Você sabe que arma é essa daqui? Você não sabe, né? Isso aqui, cara, é o avô desse AR-15 que você vê. Isso aqui, ó. Isso aqui é a carabina Colt calibre 22. Tá? Essa arma aqui, ela atravessa você, cara. Ela vara você. Você fala, mas calibre 22, pensa que o calibre 22 não mata? Foi o primeiro calibre do AR-15. Então ele estava cansado de ficar ensinando, de dar o conhecimento pro pessoal só lamber os ricos e os pobres só se foder. Ele ficou com raiva, cara. Aí ele começou a enfiar bala. Ele começou a roubar banco. E começou a dar dinheiro pros pobres. Não é que ele tava dando dinheiro pra comunista, é mentira. Falaram aquele pau no cu do Erasmo Dias. Não sei se essa múmia tá viva hoje, falando que esse cara era traidor. Ele era mais patriota do que 100 daquele velho. Aquele velho morra, vá pros quintos do capeta. Então o que acontece? Aí, como ele era um cara muito foda, ele era bom na bala, meu. Ele matava vigão de banco, cara, que nem matava pombo. E matava a polícia até de óculos. E ele ajudava os mais pobres, sim. Ele era nosso Robin Hood, sim. Tá? A história não falou isso. E ele tentou criar um grupo de pessoas que passasse mais conhecimento militar para os mais pobres aprenderem a se defender e não ficar apanhando do sistema. E retomar o país. Aí a desculpa falaram que o Brasil era muito grande, que deu errado tal, que ele era comunista. Mentira. O bagulho não deu certo, por quê? Porque ele foi traído. Sempre tem um Judas. Sabe, né? Olha como ele terminou, ó. Ele e o camarada dele, ó. Esse cara era pedra 90, ó. Esse cara não abandonou o Lamarca, mas nem a pau. Ele morreu do lado dele, cara. Mas eles foram tão perseguidos. Que sabe como que é a traição, né, meu? Não tem pra onde você correr. Ele já estavam sem comida, sem água e praticamente sem munição nenhuma. Aí, ó. Foram cercados, foram mortos, ó. Entendeu? Ó, aqui o amigo dele, ó. Aqui, ó. Carlos Lamarca e José Campos Barreto. Mortos no sertão da Bahia. E é o seguinte, hein? Eles até hoje são colocados como traidores. Isso é mentira. Esses cara tentaram lutar contra a pilantragem aqui no Brasil. Tá? Aí, ó. É por isso que neguinho não quer dar cara pra bater, né? É por isso. E você vai falar, nem você não tá aparecendo. Mano,
Não adianta você me provocar, eu não vou querer aparecer. Esse papo de polêmica de internet, eu quero que se foda. Eu tô te dando informação. Eu quero abrir sua mente. Eu não quero aparecer, criar polemiquinha. Eu não quero virar símbolo, tá? Que nem Alberto Roberto, tá? Que infelizmente, quero dizer por ressalva, perdemos o único pensador realmente inteligente que tinha na televisão, que era Francisco Anísio, tá? O Chico Anísio, tá? Que a Globo tentou foder ele durante vários anos porque ele insistia em colocar o personagem Profeta, dando uma palavra de conforto. Depois de fazer a gente rir, ele criticar o sistema na miúda e às vezes na cara larga, ele dava uma palavra de conforto pra gente, esperança no final do programa. Tá vendo? E você não sabia disso. E muito alienado, babaca, não entendia que ele estava fazendo aquilo por amor ao próximo. Ele só queria te dar um pouco de conforto. Ele queria ver você feliz, mesmo que fosse só por 1 hora, que era o tempo que durava o programa dele. Tá? Ele não parou de trabalhar, tá? Para isso, para fazer o que é certo. Tá bom? Então, isso aqui é mais uma